Você já percebeu que tem muita coisa que você conhece, sabe, mas não sabe muito bem como sabe ou como conhece? E que tem muita gente também que sabe de muita coisa e você não se importa em saber como ele sabe ou o que ele conhece? Bom, é importante a gente aprender a fundo como as coisas funcionam, o que as coisas são, e não simplesmente saber alguma coisa pela metade. Um exemplo bem bobo até. Caminho de Santiago de Compostela. Todo mundo fala muito sobre o caminho de Santiago de Compostela. Eu mesmo sou uma pessoa que um dia quero ir lá por turismo, na verdade, não por nada. Nada pela coisa espiritual, que é bem legal, mas é um pouco conturbada, né? Fala-se muito sobre o caminho, sobre coisas espirituais. Até tem um escritorzinho meia boca brasileiro aí. É o mais publicado do Brasil, mas é um meia boca. Ele fez um livro sobre isso, falou um monte de coisa absurda, esotérica, sem nenhuma comprovação. Bom, o caminho de Santiago de Compostela é o caminho que foi levado, que foi que por onde se levou o corpo de São Tiago maior, maior porque para diferenciar do outro São Tiago, que seria o menor, o caminho por onde se levou o corpo a partir do momento onde ele morreu até a região onde ele está enterrado hoje, na cidade chamada Santiago de Compostela. E dizem que, que o corpo dele ainda curou muitas pessoas que foram até lá em peregrinação, e pode ser que seja verdade. São Tiago, logo após. São Tiago era um dos apóstolos de Jesus. Jesus o chamava de Tiago Boanerges, porque ele era muito estouradinho. Boanerges quer dizer filho do trovão. Que ele era muito estouradinho, então Jesus deu o apelido a ele de São Tiago. Deu o apelido a ele de Tiago Boanerges. Bem, Tiago, logo após o Pentecostes, foi para a Espanha, região onde hoje é a Espanha, para poder passar o evangelho para aquelas pessoas de lá. Aquela região era tida como bárbara. Então, ele teve muita dificuldade, foi bastante perseguido. E no meio dessa dificuldade toda, um certo dia Maria apareceu para ele. Maria ainda era viva nessa época. Ela ainda era viva? Não, Maria é viva até hoje. Maria nunca morreu. Maria foi elevada aos céus, assunta. Maria ainda estava conosco na terra naquele tempo. Ainda, se não me engano, vivia na Grécia na época, ou coisa assim, ou era na Grécia ou era em Jerusalém, mas eu acredito que na Grécia. E Maria apareceu para ele sobre um pilar e disse para ele que ele não desanimasse, que aquele povo que ele estava pregando, para o qual ele estava pregando, ainda seria um dos principais povos cristãos do mundo. Dito e feito, né? Os espanhóis, principalmente toda uma comunidade, um continente todo que foi construído pelos espanhóis. Os espanhóis vieram para cá, mataram todo mundo que estava aqui, é verdade, porque são os idiotas, e construíram um novo continente, desde o México, boa parte dos Estados Unidos, até no fim da América do Sul, até a Patagônia, totalmente colonizado pelos espanhóis. Depois que eles acabaram todo mundo que morava aqui, aí eles fizeram um novo continente. Mas bem, não vem ao caso. É, Essa comunidade praticamente toda é católica, é cristã, né? Boa parte católica. E graças a Tiago, que perseverou, e ele perseverou com o apoio da primeira aparição de Maria. Não era bem uma aparição, era uma bilocação, mas foi a primeira vez que Maria fez isso, que apareceu alguém
disse palavras de incentivo e mudou a história do mundo. Maria apareceu sobre um pilar na região de Zaragoza. Neste pilar, ela disse para Tiago: erija aqui uma capela, que a partir desse pilar indestrutível, que sempre estará aqui, para todas as gerações, nós vamos começar uma grande coisa. E realmente começou, e realmente o pilar está lá até hoje. A Espanha passou por muitas guerras, principalmente a Guerra Civil Espanhola, foi muito trágica. Várias bombas já caíram ali na região daquele pilar, daquela capela que até hoje está lá, a igreja de Nossa Senhora do Pilar, e, e nunca foi destruído. Inclusive tem 3 bombas constatadas, são tidas como um milagre, que caíram ao lado do pilar e simplesmente não explodiram, sem explicação. 3. É muito legal. Eu, eu quero com isso o quê? Trazer para as pessoas, para quem um dia tiver a paciência de ver isso até o fim, que a gente precisa conhecer a fundo certas coisas. A gente conhece muito, todo mundo sabe o que é o Caminho de Santiago de Compostela, mas praticamente ninguém sabe o que é isso, o Caminho de Santiago de Compostela. Praticamente ninguém sabe quem é Nossa Senhora do Pilar, o que aconteceu, por que existe essa nomenclatura Nossa Senhora do Pilar. Ninguém sabe bem como são e como aconteceram as aparições de Nossa Senhora. Essa é a primeira de muitas, eu acho que 17 ou 18 reconhecidas com culto pela Igreja Católica. Existem umas outras que são reconhecidas pelo bispo local, porque para que uma aparição de Nossa Senhora seja reconhecida, basta que o bispo local reconheça como verídica, como que Nossa Senhora realmente tem estado ali e falado com aquela pessoa, ou pelo menos aparecido para aquela pessoa. Tem mais algumas, são acho que 40 e poucos, 30. No Brasil mesmo tem umas 3 ou 4. Eu pretendo falar de todas elas ao longo do tempo. Vocês vão ver que as aparições de Nossa Senhora, elas mudam o mundo, mudam totalmente o mundo. Elas mudaram o mundo a partir de Tiago, que proclamou o Evangelho para uma pequena região bárbara da época, e hoje é uma região fantástica, gigantesca, com milhares de católicos. Quase toda a comunidade latina norte-americana é católica. Quase toda a comunidade latina das Américas é católica. E cristãos ainda muito mais, com nomenclaturas evangélicas, luteranas. Né? Bom, então é muito legal conhecer. Eu, modestamente, conheço muito bem as aparições. Conheço várias delas a fundo, não todas, claro. São 200 e tantas aparições, nem sequer as 17 ou 18 que são reconhecidas com culto pela Igreja Católica eu não conheço muito bem, conheço algumas profundamente, Lourdes, Fátima, eu posso falar com propriedade. Pretendo comentar sobre todas elas e mostrar a diferença que faz no mundo. Eu sei que nem todo mundo acredita nas aparições marianas, mesmo os católicos muitas vezes têm um pé atrás com as aparições marianas, mas elas têm pontos de ligação entre uma e outras que só uma percepção muito atenta para perceber. E ao fundo eu gostaria de um dia poder falar para todas as pessoas o quanto isso é importante na minha vida, o quanto isso me faz uma pessoa melhor do que eu seria se eu não o conhecesse. É realmente fantástico.